Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E eu tô aqui com a Grati, tudo bem, Grati? Tudo, e você? Tudo bem. Hoje nós vamos falar de como lidar com uma criança desafiadora. Por aí. O que é uma criança desafiadora? Eu acho que Toda criança não é desafiadora? eu acho que talvez esse seja o primeiro conceito, né, que a gente tem que lidar, assim, né. Eh, Se a gente for olhar ali, né, na construção da identidade da criança, né, com certeza toda criança vai passar por fases no decorrer da vida dela de ser mais opositora, de ser mais desafiadora, né, que são fases em que e aí a gente pode falar de criança e adolescentes, né, em que essa criança tá buscando a sua identidade ali de alguma forma, né. Uhum, Então, costuma acontecer tipicamente no desenvolvimento ali, mais perto dos 2 anos de idade, começar essa fase ali, né, de uma criança mais desafiadora, porque é uma criança que tá tomando mais conta de si, né, tem mais independência para fazer as coisas, né, já é uma criança ali que nessa idade vai estar, andando com independência, ela já tá falando, né, assim, não igual um adulto a fala ainda, mas ela já tem muito mais ideias de causa e consequência, né, então é aquela criança que já não vai aceitar qualquer roupa que você quer colocar, né, que ela quer escolher a roupa que ela quer, né, não vai aceitar tão fácil qualquer atividade que você queira fazer, então é uma criança que tá descobrindo e testando limites também ali, né. uhum, E isso vai, né, continuar ali por um tempinho até essa criança também ir desenvolvendo outros mecanismos, porque ela começa com essa ideia de que posso fazer coisas, então quero vestir minha roupa sozinho, né, quero escovar dente sozinho, então essa ideia de que ela pode fazer várias coisas, mas ainda também sem muita habilidade de se regular, sem ter todos os instrumentos que ela precisa para se regular e para tolerar frustrações, né. uhum, Então, além de ser uma criança que desafia um pouquinho mais, é uma criança que tende mais a ter momentos ali de uma certa desregulação emocional, né, que são talvez ali, rotineiramente chamados das birras, né, da uhum, criança. E isso tende a ir se organizando, né, até mais ou menos perto de 5, 6 anos, isso já está diminuindo, isso vai diminuindo com o tempo, então talvez o pico seja ali por volta de 2 anos. Isso vai diminuindo, assim, com o tempo cada vez mais. Na adolescência dá uma subidinha, né, não é igual, essa primeira idade ali da criança, mas dá uma leve subidinha ali, porque de novo, é uma idade ali de uma diferenciação, né, de um tomar mais conta de si, de um sair, né, da coisa tipo: Eu sou parecido com os meus pais, eu pertenço a um grupo, quais que são as minhas vontades, os meus desejos", e aí você acaba tendo de novo ali um aumentozinho, né, de uhum, uma, oposição. Tanto que alguns chamam, né, os 2 anos de adolescência da infância, né, assim, por ser um pouco parecido alguns aspectos, né. E aí tende, né, em adultos saudáveis ali, a ir se regulando, né, diminuindo ali com o passar do tempo, né. Então acho que o primeiro ponto talvez seja esse, assim, pra gente, falar se uma criança é desafiadora, a gente tem que estar sempre comparando com o que é esperado para a idade dentro dos seus pares, né. Então, o meu limiar ali, né, de criança desafiadora, e muitas vezes dentro da criança desafiadora tá junto uma coisa de irritabilidade, que a gente pode falar um pouco mais, né. Muitas vezes esse limiar ali, ele vai, né, mudar ao longo da vida, né. Então eu não posso usar o mesmo ponto de corte para uma criança de 6, 7 anos para uma criança de 2, 3 anos, uhum, né. E aí eu acho que tem esse aspecto também da irritabilidade que vem muito junto com isso, né, normalmente quando a gente tá falando ali, né, se a gente for pensar principalmente talvez no transtorno de oposição e desafio, né, que é acho que um dos principais diagnósticos, não o único, mas um dos principais quando a gente tá falando de crianças que tendem a ser mais desafiadoras, é um diagnóstico que ele tem 3 grupos ali de sintomas, né, eu não preciso ter sintomas dos 3 grupos, né, é incomum que eu tenha de um grupo só, né, mas não preciso ter de todos os grupos. Mas ele tem um grupo que é o humor irritado, raivoso, né, uhum, ele tem um outro grupo de sintomas que é a oposição, o desafio, e um outro grupo que seria a índole vingativa, né. Então, a mesma coisa, quando a gente fala dessa irritabilidade, né, ou dessa que na verdade é a nossa tendência, né, a responder mais de forma raivosa ali às situações, né, uhum, também é um construto que a gente precisa entender de diferentes formas e compreender ele ao longo do desenvolvimento, né. uhum.
Então, quais são os 3 grupos aí de novo? O humor raivoso e irritado, né? Os comportamentos mais opositores, desafiadores, então não seguir regras, se recusar a seguir regras de adulto, discutir com o adulto, questionar demais. E a índole vingativa. Né? Esses são os 3 grupos, pensando no transtorno de oposição e desafio. Que é um dos principais diagnósticos na criança desafiadora. Sim. E quando é que... que tipo de alterações de comportamento que a gente está chamando aí dessa criança desafiadora? Eu acho que, se a gente está falando desse grupo, né, pensando nesse principal diagnóstico, né, oposição e desafio, a gente vai falar do componente irritabilidade, né, e raiva. Então, é uma criança que tende a ser uma criança mais que se irrita muito facilmente. Então, o limiar de irritabilidade dela é muito baixo, né? E aí, ela é uma criança que ela vai discutir com adultos, ela se recusa ativamente a seguir regras, né? Ela pode ser maldosa ou vingativa, tá? Então, assim, normalmente esses componentes caminham mesmo junto, de índole vingativa um pouquinho menos, mas os outros 2 são os mais comuns, né? O humor raivoso, irritável e a questão do desafio, né? Porque é aquela criança que, além de se recusar a fazer, então você fala assim, fica sentado, não quero, você não manda em mim, não vou fazer, e não sei o quê, né? Ela também tem a coisa da desregulação emocional, muito frequentemente, né? Da irritabilidade, dessa propensão a responder de forma raivosa às situações, né, com muita frequência. Então, é aquela criança que se desorganiza, que demora muito tempo para se desorganizar de novo, sei lá, que vai jogar as coisas, né, que vai partir para morder, para bater, para puxar o cabelo, tá? Então, normalmente esses 2 componentes, eles caminham muito juntos, né? Mas por isso eu falo, a coisa da irritabilidade, a gente tem que entender melhor ao longo do desenvolvimento, né? Porque se a gente for pensar, né, essa tendência a responder ali de forma raivosa, e que muitas vezes na criança vem com um choro, né, e essa desregulação, quando a criança nasce, né, o bebezinho, ele nasce ali, né, a única forma de comunicação dele é o choro, né? Então, bebês choram, tá? Eu já vi, né, não é tão incomum, assim, né, os pais chegarem preocupados se aquela criança é mais irritada também, e é um bebê típico, tá? Que vai chorar, ele chora se ele tá com frio, ele chora se ele tá com fome, ele chora se ele quer colo, e ele chora porque ele tá num mundo que é totalmente desconhecido e desconfortável, às vezes ele chora para se regular de alguma forma, né? É a principal forma de comunicação. E também quando um bebê nasce, né, eu acho que ali, né, junto com ele, né, se constrói, né, uma família, assim, uma família que vai se construindo aos poucos, né? Então, vamos pegar no nosso caso ali, né? Nasceu um bebezinho que tá lá, sem todos os seus sistemas ainda organizados, né? Então, é um bebê que não enxerga bem ainda, né? É um bebê que não tem cordas vocais, né, suficientemente desenvolvidas para falar, ou sequer organização, né, conceitual ali, né, para desenvolver a fala, tá? E que tá conhecendo o mundo, ele não tem controle sobre todos os seus movimentos voluntários. Então, ele não vai conseguir esticar a mão para pegar uma coisa que ele quer, né? Então, é um bebê que tá se conhecendo, se conhecendo nesse mundo, né? E aí, você tem aí, né, no nosso caso ali, uma mãe, né? Que também tá assim, tipo, nunca fui mãe na vida, é a primeira vez que estou fazendo isso, né? Então, não tem nenhum conhecimento específico disso, além dos livros que eu li, né? E um pai que também é um pai, né, que também não tem nenhum conhecimento disso, nem os livros que a mãe indicou provavelmente para ele ler, né? Então, assim... Lê quase todos. Quase todos, então, assim, a gente vê que vai se constituindo ali alguma coisa, e é muito comum que, né, que nesse primeiro momento, com as inseguranças e com esse bebê, que é um bebê que vai chorar ali, a gente interprete as coisas de um jeito errado, tá? Embora seja muito mais comum as pessoas buscarem isso com crianças que estão mais perto de 2 anos, né? Se queixar de irritabilidade do que de um bebê. Mas tem até um termo que eles chamam do bebê high need, né? Que é um bebê, tipo, altas necessidades, que seria esse bebê que talvez que chora demais, que quer ficar no colo o tempo inteiro. Não é um diagnóstico específico, não é um termo que eu gosto tanto, né? Porque aí a gente já tá, talvez, criando uma caixinha para esse bebê ali, talvez seja só um bebê um pouquinho mais sensível de alguma coisa, um bebê típico ali, com um ambiente desorganizado, né? Um ambiente cheio de estímulos. Mas tem esse termo também, que já vem esse bebê high need, que seria esse bebê já que chora demais, tá? E aí a gente vai entendendo que essa irritabilidade vai, né,
melhorando, e essa capacidade de se regular vai melhorando ali ao longo do tempo, à medida que a criança vai adquirindo mais autocontrole, que ela vai adquirindo mais capacidade de fala. Então, a linguagem, não necessariamente só a fala, né? Mas a linguagem, ela é um aspecto muito importante da nossa capacidade de se regular, né? Então, quando a gente está falando de crianças desafiadoras, né? A linguagem, ela é tanto importante para a questão da irritabilidade, da desregulação, quanto para seguir regras, cumprir regras, se organizar, né? Então, eu acho que um entendimento importante é que, assim, essa criança desafiadora, ela não é assim porque ela quer, né? Ela é assim porque ela não consegue. Isso é o que ela consegue fazer, né? Ela não desenvolveu bem habilidades que ela precisaria ter desenvolvido, tá? Para conseguir, por exemplo, seguir melhor regras, para conseguir ter um melhor controle emocional, né? E é essa mudança de foco do pensamento que talvez tenha que ser a primeira mudança a acontecer para a gente lidar com essas crianças, né? Que é a mudança interna, assim. Então, eu vejo muito comumente quando chega no consultório, e aí sem julgamento com as famílias, tá? Mas, normalmente, quando chega no consultório do psiquiatra, assim, a coisa já tá muito explodindo, né? Já aconteceram coisas muito ruins, seja em casa, ou até na escola, na frente dos outros. Às vezes uma família que já fala, eu não saio mais com ele, eu não posso ir em restaurante, a gente não vai em festa de família, ninguém quer ficar com ele, ninguém vai cuidar, né, assim, só a gente, nem babá eu consigo, já mudei de babá 3, 4 vezes, né, então já chega numa situação muito difícil, e aí fica mais difícil ainda, né, separar que assim, olha, gente, é uma criança, né, que é assim exatamente porque ela não consegue ser de outro jeito. E não porque ela quer, ela não tá fazendo para te provocar, né? Então, quando a gente fala do desafiador, né? E aí, dentre os critérios vai ter esse de falar assim, recusa-se a atender regras deliberadamente. Ou seja, eu escolhi não atender a regra, tá? A gente tem que entender que é uma escolha dentro de limitações, tá? Por exemplo, por que a gente faz essa diferenciação? Porque a gente tem, por exemplo, crianças com déficit de atenção e hiperatividade que muitas vezes vão ter dificuldade de seguir regra, tá? Mas não é uma posição tão ativa. Então, vou dar um exemplo. Fique sentado. Ele vai sentar por 2 minutos e vai levantar, porque ele não consegue não ficar sentado. Então, ele não tá seguindo a minha regra, mas não é uma coisa de uma oposição clara, né? Então, a gente tem esse componente de desafiar regras, né, em outros quadros, que não é só no transtorno de oposição e desafio, e por isso no transtorno vem descrito essa coisa de deliberadamente, mas esse deliberadamente é dentro das condições de uma criança, né? Então, ela tá se opondo ativamente, mas ela não tem condições de fazer as coisas de outro jeito. E ela não tem condições porque, às vezes, ela tem muitas dificuldades, né? Então, a gente precisa de muitas habilidades diferentes pra gente conseguir seguir regras e tolerar a frustração, né? Por exemplo, a gente precisa de habilidades de processamento de linguagem, né? Eu preciso de habilidades de regulação emocional. E essas habilidades, elas acabam sendo meio interconectadas, é difícil de separar, né? Então, por exemplo, para eu falar que uma criança consegue bem identificar suas emoções, né? Caracterizar essas emoções, categorizar essas emoções, saber que emoção é, né? Falar sobre isso, buscar estratégia de resolução de problema, né? Que aí já envolve um pouco habilidades de função executiva, tá? Linguagem em função executiva, né? Dentro das funções executivas, particularmente a flexibilidade, né? A capacidade de flexibilidade cognitiva. Então, assim, mudar o modo de pensar diante de alguma situação, né? Buscar soluções alternativas, né? Para um problema, né? Habilidades sociais, né? São todas áreas que podem estar comprometidas nessas crianças que são ditas como mais desafiadoras, tá? E é daí que a gente precisa entender, né? Que para eu lidar com isso, além de lidar com o problema que eu estou vendo, né? Que é uma criança que explode, que bate, que se recusa a fazer o que eu peço, eu preciso ajudar essa criança a desenvolver e construir essas habilidades que ela precisa para lidar de forma melhor com a situação, né? Bem complexo, né? E eu tava pensando, a gente tá fazendo essa distinção, né? Do que é uma criança desafiadora dentro de um desenvolvimento dito normal e o que seria algo que merece uma atenção específica, né?
O que seriam os sinais de alerta? Você falou, pô, isso aqui, talvez eu precise ver um profissional, pedir uma orientação. O que seriam essas... De forma geral, assim, seria talvez, olha, a frequência, né? A duração dos episódios e a intensidade dos episódios, né? De acontecer isso. Então, uma criança que sempre se recusa a seguir as regras, uma criança que explode com frequência, uma criança que explode por um longo período de tempo, tá? Então, por exemplo, por volta de 2 anos, né? Embora esses dados não sejam tão padronizados, mas a gente espera que a criança não vá ficar mais de 15 minutos desregulada, né? Então, uma criança que desregula por meia hora, 1 hora, né? Que quando se desregula, ela tem muita dificuldade de voltar, tá? Uma criança que bate muito, né? Não é aquela coisa assim, já aconteceu, acho que 1 vez, 2 vezes na vida do Heitor vir dar um tapinha, né? O nosso filho. Então, mas é uma criança que com frequência, né? Bate, ou bate a cabeça na parede, tá? Ou joga coisas no chão, quebra objetos, né? Então, eu diria assim, a gente tem que olhar para isso, tá? Então, se você for ver estudos falando assim de crianças pré-escolares ali, no último ano, 80% dessas crianças vão ter episódios de birra, né? Agora, o que prediz uma coisa mais disfuncional é exatamente isso, assim, durar muito tempo. Uma outra coisa importante, né, que também prediz ser mais disfuncional, isso acontecer com muita frequência em situações que seriam prazerosas. Então, no meio de um jogo, porque ela não tolerou a frustração de perder, tá? Tem crianças que não têm TOD e não tolera perder, tá? Não tô dizendo que é isso, mas no meio de uma atividade legal, que a criança deveria estar se divertindo, com frequência ela se desregula por pequenas coisas, tá? Então, acho que é esse, talvez a intensidade, a frequência, o quanto tempo dura essa desregulação e talvez essa presença de momentos muito ali de desregulação, de muitos desafios, né? Nessas atividades que são atividades mais prazerosas ali para a criança. E eu fico pensando que muitas vezes a escola acaba sendo um termômetro. Então, ela é e não é, tá? Por quê? Porque se a gente for pensar ali especificamente no diagnóstico de transtorno de oposição e desafio, tá? Vamos falar do TDAH primeiro, déficit de atenção e hiperatividade, né? Os critérios diagnósticos, eles são bem claros em falar que os sintomas, eles precisam estar presentes em no mínimo 2 ambientes. E aí, geralmente, na criança vai ser casa e escola, tá? Que a gente vai notar ali um TDAH. Para o transtorno de oposição e desafio, já é diferente. Eles falam assim, o sintoma pode estar presente em um ambiente só. E aí, geralmente, é um sinal de melhor prognóstico se ele está presente em um ambiente só. E na maioria das vezes, esse ambiente, quando é um ambiente só, é a casa da criança, tá? Então, a escola, sim, claro, né? Se a escola está pontuando que essa criança está diferente das outras crianças que elas estão ali, né? E claro que isso é um sinal de alerta, tá? Mas nem sempre acontece, tá? Então, assim, nem sempre a gente vai ter esses sintomas todos na escola. A gente pode ter um ambiente só e normalmente é no ambiente de casa quando acontece um ambiente só. Entendi. E teoricamente seria de melhor prognóstico, né? Porque é claro que se a criança tem essa tendência ali a uma desregulação, a uma oposição maior, mas isso acontece em um ambiente só, ela tem um pouquinho mais de habilidade de controle, né? Ela pode ser mais mediada pelo julgamento dos outros, num ambiente lá da escola, com pessoas desconhecidas, com os amiguinhos, de não querer perder o amiguinho. Então, ela tem um certo controle, então, por isso é de melhor prognóstico, tá? Entendi. Mas pode acontecer, sim. E aí, o que a gente faz? Então, né, o que a gente faz? Acho que o primeiro passo é isso que eu falei, de essa mudança ali, né, interna, né? Acho que é de desligar essa chavinha, de falar, eu preciso olhar para essa criança com esse olhar de que é uma criança, né? E aí, acho que eu vou usar várias referências, depois, de novo, a gente pode deixar alguns livros ali, citando alguns livros, né? Mas a ideia de que olhar essa criança e lembrar-se sempre que ela é, a gente fala, boa por dentro, né? Não é uma criança ruim, né? Então, tem até uma frase de um desses livros, que acho que é o Good Inside mesmo, que ela fala que nesse momento que seu filho tá, o pior que ele pode ser, o mais frágil que ele pode estar, e o pior que ele pode ser totalmente desregulado, né? Você quer que ele se veja, né, através dos seus olhos de pai ou de mãe ali, né, como uma criança ruim, fazendo coisas horríveis, né, ou como uma criança boa, passando por um momento difícil, né? E eu acho que a ideia é essa, assim, é difícil, é cansativo, é exaustivo, mas a gente entender
que não é maldade, não é uma criança ruim, tá? E aí as pessoas às vezes confundem isso, né? Elas falam assim, não, mas aí tá passando a mão da cabeça, tá? Explicação é diferente de justificativa, né? Estou explicando que essa criança age desta forma por dificuldades que ela tem. Não estou justificando e dizendo que ela pode, porque ela tem dificuldades, bater nas pessoas. Não é isso, tá? É muito mais para essa mudança, porque é muito difícil eu agir com a criança, tá? De uma forma que vai ajudá-la a se regular quando eu estou com muita raiva e achando que ele é uma criança que tá fazendo isso puramente para me provocar. Tá? Então, eu acho que é mudar essa condição interna, tá? A partir daí, a gente vai ter caminhos, tá? E que, lógico que a gente acaba tendo mais dados puxando, né, um pouco para as intervenções mais comportamentais, em termos de tempo, ao longo do tempo, foram as mais usadas ali, né? E a gente tem dados ali com questões de disciplina positiva, e a gente tem outros métodos que são métodos mais autorais ali que podem ajudar, né? E eu acho que não existe talvez um caminho único que vai funcionar para todas as crianças, tá? Mas podemos tentar pensar em algumas coisas. Acho que essa da mudança interna é uma coisa que vale para todo mundo, tá? Porque seja para implementar as estratégias mais comportamentais ou essas estratégias de disciplina positiva de outras áreas, a gente precisa desse passo ali, né? E precisa se entender também, né? Entender que a gente também não vai ser perfeito, que tem hora que eu vou ficar com raiva, que eu vou perder a paciência, que eu não vou fazer o melhor que eu poderia ter feito, tá? E pedir desculpa e falar que não devia ter feito também, até para modelar isso para criança, né? De alguma forma. Mas a gente precisa conscientemente ficar nos lembrando disso ali e tentar trabalhar isso mesmo. Se a gente vai para uma linha mais comportamental, normalmente a gente tem alguns componentes ali que são importantes, né? E um desses componentes você vai, talvez, selecionar algumas regras, tá? Que você pode, junto com a criança, escrever essas regras, né? Não que a criança vai escolher as regras necessariamente, mas tá falando junto com ela, né? E construindo junto ali, tá? Você vai selecionar algumas regras. Por que você vai selecionar algumas regras, tá? Porque eu falo muito isso pros pais, assim, você não vai comprar todas as batalhas, tá? Tá bom, não pode bater, não pode xingar, não pode isso, nanana. Ai, mas eu vou comprar a batalha também de que todo dia, logo depois do almoço, ele vai sentar para fazer tal coisa e vai tomar banho, sei lá, entendeu? Então, eu preciso comprar todas as batalhas de uma vez só? Não precisamos, tá? Mas as batalhas que eu vou comprar, eu preciso comprar, né? Então, assim, vamos selecionar algumas regras. Tá? Vamos deixar que essas regras... As que eu escolher, eu vou ser consistente. Você vai ser consistente. Consistência é uma das principais coisas, tá? Acho que consistência é um dos principais aspectos, né? E o que a gente vê com esse perfil de crianças é que ficam atitudes muito erráticas, né? Então, em que sentido? Às vezes a criança pisou no meu pé sem querer e eu vou explodir com a criança. Porque você sempre faz isso, porque você não pensa nos outros, explodo com a criança. E aí, no outro dia, a criança vai me dar um tapa e eu tô tão desesperada que eu vou pro banheiro chorar. Não falei nada com a criança, não aconteceu nada, tá? Nenhuma das duas atitudes estaria ok, né? Tipo, eu exagerar numa coisa que foi sem querer e eu simplesmente me omitir, né? Numa coisa que foi mais absurda ali. Mas é o que acontece com o tempo, com o desgaste, com ter tentado estratégias, né? Cada hora eu tento uma coisa, porque a gente tem uma dificuldade de talvez ser consistente ali, né? Nesses momentos, tá? Em que as coisas estão dando tudo errado. Né? Eu não tenho parâmetro direito, entendeu? Eu tento uma coisa e dá errado, eu mudo para uma outra estratégia, eu mudo para uma outra, eu mudo para uma outra. Então, assim, consistência é uma coisa importante, né? E consistência não só... tô falando para uma pessoa ali, mas precisa ter uma certa consistência entre as pessoas que estão lidando com a criança, né? De como é que a gente vai lidar com determinadas situações, tá? Então, se a gente for mais pro caminho comportamental, né? E aí depois eu posso falar o que as pessoas criticam nesse caminho também. É essa linha de a gente vai escolher algumas regras e essas regras a gente vai ser consistente. A criança precisa entender que essas regras vão ser cobradas e essas regras a gente exige que sejam cumpridas, né? Normalmente você vai criar algum sistema de registro dessas regras de alguma forma, né? Não das regras, mas diariamente, né? Como é que estão sendo cumpridas, né? Essas regras. Muitas vezes está associada com algum sistema ali de punição e recompensa. Então, se você fizer isso, você vai ganhar... A gente pode colorir moedinhas, uma de cada cor. Se você fizer isso, você vai ganhar
isso vale uma moedinha, isso vale tantas moedinhas, depois com tantas moedinhas a gente tem isso daqui, que pode ser, sei lá, uma ida ao cinema, pode ser um adesivinho que a criança gosta, não precisa ser um presente enorme, tá? É claro que você não vai exigir, né, dependendo do reforço que você vai dar ali, você não vai exigir muitas moedas, né? E você pode dar valores diferentes para essas moedas. Uma coisa que é muito mais difícil para a criança, vale uma moedinha que vale mais, umas moedinhas que valem menos, né? Ou sistema de adesivos, né? Um sistema de uma carinha feliz ou uma carinha triste, né? Assim, valorizando sempre mais a questão de recompensas, né? Assim, então, o ser humano responde mais à recompensa positiva, tá? Então, assim, se você chega em casa, você leva um bolo, eu falo, ai, que legal, adorei esse bolo, nossa, você vai ficar mais disposto a outras vezes levar um bolo, tá? Agora, se toda vez que você faz alguma coisa, eu critico, eu não tô te motivando, assim, eu não te dei um motivador pra você fazer alguma coisa diferente. Então, o reforço positivo ali, né? Ele funciona muito mais de forma geral. Se o seu chefe te elogia, você quer fazer mais. Se o seu chefe só te dá bronca, você não tá tendendo, então agora eu tô super motivada a melhorar meu comportamento porque eu só tô levando bronca. Normalmente é o contrário, né? Então, a questão do que a gente chama do reforço positivo, e aí assim, reforço e punição em comportamental, a gente precisa definir, sabe? Não tem uma característica, o punitivo é algo, tipo um castigo físico ou algo assim. É uma definição muito teórica, tá? Reforço é tudo aquilo que faz um comportamento aumentar. Punição é tudo aquilo que faz um comportamento diminuir, né? Se o que eu tô chamando de punição, na verdade, tá fazendo a criança aumentar esse comportamento, aquilo lá não é uma punição. Então, vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Às vezes eu brigo com a criança, vou lá e falo, mas você não pode fazer isso, mas você não... E eu dou uma atenção exagerada para a criança, que eu nem dou em outros momentos quando ela tá se comportando bem, e aí ela entende, na verdade, aquilo como algo assim, poxa, é o único jeito que eu ganho atenção. E ela vai fazer esse comportamento com mais frequência para ganhar a minha atenção, tá? Então, eu não tô sendo punitiva porque eu gritei com a criança, né, necessariamente. Então, basicamente, a definição é essa, né? E aí, já trazendo isso, outro aspecto importante dessa questão comportamental é você valorizar momentos positivos, né? E não só valorizar, mas cultivar momentos positivos. Porque também é muito comum chegar nessa família que fala assim, aí os pais chegam em casa e já falam assim, putz, não quero nem ver. Eu quero só subir pro meu quarto, não quero nem saber o que aconteceu hoje, né? E aí começa assim, mas você fez isso, então você não vai na festa do seu primo, né? E aí os momentos positivos em família acabam ficando inexistentes. E aí sim, essa criança só ganha atenção quando ela tá fazendo algo muito ruim. Né? Então, assim, um dos aspectos importantes, né, dessa intervenção é também isso, assim, olha, nós vamos cultivar esses momentos positivos em família, né, e nos esforçar para fazer isso acontecer, tá? E aí, geralmente é isso, você vai associar isso a algum sistema ali, né, de recompensas, eventualmente punições, alguma coisa, e você vai avaliando, né, com o tempo, se essas estratégias que você está utilizando estão fazendo o seu comportamento-alvo, né? Diminuir, seja em intensidade ou em frequência, ou se não está funcionando daquela forma, e o que mais que a gente pode pensar, né? E aí, quais são as críticas, né? Talvez a esses métodos, né? Que eu não estou ensinando a criança a lidar com a dificuldade que ela tem. Então, eu não estou trabalhando uma habilidade específica com a criança, né? Então, muitas vezes, a gente não vai fazer isso isoladamente. Eu vou fazer isso enquanto eu trabalho com a criança questões de regulação emocional, que podem incluir, por exemplo, identificar emoções, né? Então, eu posso ter um termômetro de emoções para a criança, tá? Que tá lá no verde é quando a gente tá feliz e tá assim, no amarelo, olha, eu já tô ficando meio irritado, eu tô meio, sei lá, desconfortável aqui, e no vermelho eu explodi, é a minha raiva. Tá? Vamos tentar no seu dia a dia, vamos reconhecer aqui nesse termômetro, né? Onde é que você tá? Né? E você pode usar formas de tentar mostrar para a criança o que é isso. Então, isso é como um balão, a gente vai soprando o balão, vai soprando, vai soprando. Se o balão estourou, passou da hora, eu não consigo fazer o balão voltar, né? Então, assim, nessa estratégia, a criança vai ter que compreender dentro disso onde que ela está lá, né? Naquele momento, né, e se identificando assim, olha, em qual situação que eu estou e qual estratégia que eu posso usar. No momento que a criança explodiu, está, seja lá, tipo, batendo, jogando coisas, tá? Você não tem muita estratégia, além de garantir que as crianças e as pessoas que estão em volta estejam em segurança, tá? Então, eu não tenho muita estratégia.
todo mundo já deve ter passado por essa coisa, você tá com raiva com uma situação e a pessoa chega, mas não fica com raiva. Gente, não vai funcionar, tá? No momento que você está com raiva e no momento, né, logo no momento posterior a isso, você não quer escutar isso, tá? Então não adianta eu falar, ai, mas eu já pedi tantas vezes pra você, fulaninho, né? A gente já não conversou aí, não adianta, não é o momento de você ficar falando essas coisas, tá? Então também tem isso, acho que na hora de aprender a lidar com essas crianças, acho que tem momentos diferentes ali, né? Estratégias diferentes ali que a gente vai usar em momentos diferentes, né? Então, eu vou trabalhar regulação emocional com essa criança e ensinar a criança o que são as emoções, como é que ela pode sentir no corpo tal emoção. Olha, como é que se sente no seu corpo quando você tá com raiva, né? Eu vou ensinar isso no momento que a criança não está com raiva. Eu não vou ficar falando, então, meu querido, agora que você tá explodindo, né? Como é que você tá se sentindo? Não vai funcionar, né? Então, a gente precisa combinar essas outras estratégias e muitas vezes, e aí isso vem muito, por exemplo, da disciplina positiva, por isso que eu falei que a gente vai misturando muitas coisas, né? Eu vou oferecer para essa criança formas de se regular também, né? Então, na disciplina positiva, tem muito uma coisa o cantinho da calma, que é assim, olha, quando eu estiver se sentindo mal, vamos ter um espaço, pode ser uma cabaninha montada ali, em que você tem uma massinha que você pode brincar. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a coisa de você fazer uma coisa física ali, tá? Aqueles steam toys, né? Aqueles brinquedinhos, assim, tipo fidget toys, né? Que você puxa, que você aperta, tá? Que desestressa um pouquinho, que você roda, aqueles spinner que você roda. Então, pode ser uma possibilidade. Então, é um cantinho que a criança vai entender que, assim, olha, aqui estão coisas que vão te ajudar a se regular, tá? E aí tem de um outro livro também que eu achei bem legal, que eles chamam uma siglazinha, mas aí é do inglês ali, que é o CARS, né? Que é assim, o C seria de creative, que é criativo. Então, você pode pensar em como é que eu vou montar uma caixa, talvez, para essa criança se regular, um cantinho para essa criança se regular. Uma das coisas é coisas criativas, às vezes pintar alguma coisa, né? Sei lá, juntar miçanguinhas, colocar algumas coisas ali, montar alguma coisa, tá? Uma outra possibilidade é a atividade, né? O A seria atividade, tá? Uma outra possibilidade é relaxamento. Eu posso ensinar para essa criança, olha, sei lá, cheira a flor só para vela, né? Tem um videozinho, se pesquisar no YouTube, peixinho respirando, né? Que é um peixinho que vai respirando e ele vai inchando, 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 aí ele segura, e depois ele abaixa, 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 né? Então, assim, essa coisa do relaxamento. E uma outra possibilidade, né? Pode ser que para algumas crianças o social, fazer alguma coisa social, então chamar alguém para brincar numa hora dessa me ajude, né? Então, eu vou pensar e estruturar ali, né? Coisas sensoriais, às vezes ajudam muito, né? Por isso, essas coisinhas de brincar ali. Mas eu vou pensar e tentar estruturar junto com essa criança. Olha, vamos pensar dessas coisas. Quais são as coisas que te fazem se sentir melhor? Né? E a gente tenta montar estratégias para essa criança e lembrar essa criança, né? Quais são as possibilidades que ela tem. Se essas coisas já estão fáceis, se elas estão numa caixa, se elas estão num cantinho, é muito visível, né? Então, a criança não tem que ficar pensando, olha, o que eu vou fazer agora que eu tô ficando com raiva? O que será que eu faço, né? Que pra criança é mais difícil. Pra gente, às vezes, é difícil quando a gente tá ficando com raiva, né? Então, isso são coisas que ajudam um pouco, né? E aí, por exemplo, tem um outro escritor, né, que é do Explosive Child, assim, que ele fala de um método. Então, ele fala assim, que tem 3 situações, né, quando você tá lidando com uma criança, assim, tem a situação A, B e C, tá? Agora eu não vou lembrar, eu sempre vou misturar A e a C, mas assim, a A seria aquela situação em que, assim, vai fazer o que eu tô mandando e pronto, e é isso. Isso normalmente funciona relativamente bem com crianças típicas. Não tô dizendo que talvez seja a melhor estratégia, mas vai funcionar. Né? Ela pode chorar um pouquinho e reclamar, mas ela vai. Não vai ser o fim do mundo. Ela não vai se regular e ficar 1 hora desregulada por causa disso. Tá? A estratégia C é aquela em que o que a criança quer fazer e o que eu quero batem. Não sei lá, ela quer sair correndo agora. Pode sair correndo. Estamos aqui em casa, tem um quintal, estamos no meio de um campo. Vai lá, pode correr. Então, eu não preciso impor limites. Tá? Porque o que ela quer e o que eu quero são concordantes naquele momento. Né? E aí, eu não vou impor limite nenhum. Então, na A, o limite é todo meu. Na C, é mais ou menos assim, o limite é todo da criança, né? Porque o que ela quer, a gente vai fazer. E na B, é aquela situação em que eu vou me unir à criança para buscar uma solução. Tá? Eu não quero tomar banho agora. Olha, fulaninho,
eu sei que você não quer, né? Então, você tem uma parte de uma certa escuta reflexiva ali, né? Que talvez você saiba até melhor ali, né? Mas você vai fazer uma escuta reflexiva, entendi, você não quer tomar banho, né? E talvez sem ficar fazendo tanta inferências. Claro que com criança muito pequena, a gente tende a fazer um pouquinho mais de inferência, porque a criança, ela talvez não tenha capacidade linguística e de organização de pensamento para se colocar, mas seria assim. Entendi, você não quer ir porque tá muito legal brincar, né? Então, assim, com crianças menores, a gente tende a fazer uma coisa de dar uma explicaçãozinha maior, mas a gente pode estar certo ou estar errado, né? Uhum. Então, com crianças maiores, a gente vai fazer mais essa coisa reflexiva do ficar tentando, porque às vezes você tenta falar e dar uma explicação em cima, não tá legal aqui, né? Não é isso. Então, assim, faz uma coisa mais reflexiva, tipo, entendi, você não queria tomar banho mais agora, direta, né? com a informação que você efetivamente tem. Exatamente, né? Que é isso. E aí fala assim, olha que... Só que, assim, tomar banho à noite antes de dormir é muito importante. Então, pra mim, é muito importante tomar banho. Você não quer tomar banho. Qual a solução que você acha que é possível pra gente? Né? E aí, o que ele propõe, né? É que você chegue nessa situação muito de coração aberto mesmo, tá? Se eu estou fazendo isso só para tentar convencer a criança a fazer o que eu quero, tá? Não é a situação B, é a situação A. Entendeu? Eu tô pegando um caminho mais longo para chegar ali naquela situação. Mas eu só tô tentando convencer a criança, né? Então, se eu faço isso desse formato, eu não tô na situação B, eu preciso ter muita consciência de que é isso. A situação B é realmente aquela que eu vou tentar ouvir a criança, ver a proposta dela. E ela pode falar assim, não, porque eu não quero tomar banho, porque banho não é importante, não sei o quê. E eu falo assim, o banho é muito importante pra gente não deitar na cama sujo, né? Vamos pensar numa solução, porque assim, se você não tomar banho, pra você funciona, pra mim não funciona. Vamos pensar em outra solução? Então eu posso brincar até, sei lá, terminar de fazer não sei o quê, e aí eu tomo banho. Fala assim, bem, tá bom, pra mim pode funcionar isso, não precisa ser agora, né? Pode ser daqui uns minutos, então vamos tentar isso, a gente vai tentar. Quer dizer que vai funcionar, que daqui uns minutinhos essa criança vai tomar banho? Não tô dizendo que vai funcionar de cara todas as vezes. Mas a ideia é você reconstruir uma relação com a criança, né? Em que ela entende que o meu primeiro passo não vai ser, de novo, sair gritando com ela, arrastando ela pelo braço e vou jogá-la no banheiro à força, como já pode ter acontecido em alguma vez, e vai tomar banho de qualquer jeito. E eu vou tentando construir uma relação com a criança que nem sempre vai dar certo, que a solução vai dar certo, pode ser que depois ela se desregule, né, e tudo, mas que a criança vai entender que assim, não, a gente realmente tá agora formando uma parceria, a gente vai tentar chegar juntos, né, a alguma alternativa ali, né, nesse momento, e aí a gente vai se acertando, né, e todos não, mas vários dos autores que vão lidar com isso vão voltar sempre para essa questão de falar assim, a criança faz o que ela consegue, né, ela não está fazendo isso porque ela quer, isso é o que ela consegue. E acho que um ponto que esse autor traz interessante também é ele falar assim, faz parte do processo esses pais aceitarem o fato, lidarem com o fato de que a criança deles é mais desafiadora, tá? Não existe estratégia que vai transformar esta criança numa criança super passiva. Então, não existe estratégia, né? É claro que é o que eu falei, muitas vezes essa organização comportamental, se até o componente da criança não é uma criança que ela é tão desregulada por falta de capacidades ali, né? Que as dificuldades são menores e que aí o ambiente foi colaborando para essa desregulação. Na hora que eu organizo tudo isso, às vezes isso vai mais redondinho, mas não é sempre assim, tá? Então, assim, eu preciso estar em paz com a ideia de que realmente o meu filho, a minha filha, não é aquela criança boazinha que segue todas as ordens. Ele não é. Ele não é uma criança que sabe lidar super bem com a frustração, tá? Então, as minhas metas, elas não são transformar a minha criança naquela criança, né, quadradinha ali que existe, que é a filha da minha vizinha, que é a amiguinha da escola, talvez. Minha meta não é essa. A minha meta é que essa criança tenha a melhor relação possível, né, comigo, com o resto do mundo, e que ela esteja recebendo o que ela precisa para desenvolver as habilidades, né? Então, uma coisa positiva do Todd é que, assim, 70% dos quadros de transtorno de oposição e desafio vão remitir até o final da adolescência, né?
E tem, uma vez, os componentes ambientais, né? Às vezes colaboram muito, né? Para intensificação, para piora desses comportamentos, né? Então, assim, provavelmente essa criança não é que ela vai ser um adulto, né? Opositor, né? Não tô dizendo minimizando o quadro, tá? Por quê? Porque se eu não cuidar disso, ela chega lá com tantos prejuízos, né? Que ela já não tem mais amigos na escola, se isso acontece na escola, né? Que ninguém quer brincar, que ninguém em casa suporta essa criança. Aí ela chega na adolescência deprimida, né? Ela cai o desempenho escolar, porque a escola não é motivadora, tá? Então, não tô dizendo que eu não vou cuidar, mas estou dizendo que se eu não cuidar, as consequências podem ser piores até. Mas estou dizendo que, assim, muitas vezes, com o passar do tempo, elas vão desenvolvendo alguma habilidade para isso, tá? Elas estão atrasadas, mas elas vão desenvolvendo as habilidades, né? Então, assim, eu preciso entender que a minha criança não vai ser aquela criança ali, tá? Que ela é uma criança que, sim, eu vou gastar um pouco mais de tempo com as coisas. Se eu não quiser que ela exploda e fique 1 hora desregulada, talvez eu gaste 15 minutos ao invés dos 5. Então, se eu tenho 2 filhos, com esse 5 minutos e deu certo, com esse vai ser 15, 20. É melhor eu gastar 15, 20 do que eu ficar 40, 1 hora com uma criança totalmente desregulada, né? E se eu fico lá irritada, mas porque olha lá, tem que ficar aqui, ó, o tempo que eu gasto com esse menino pra ele fazer alguma coisa, né? É isso, assim, é o meu desconforto de uma situação que talvez não vá mudar. Então, a gente precisa tentar entender um pouco isso também, tá? E acho que um aspecto importante, acho que de todas as coisas, é que, assim, limites são muito importantes, tá? Então, também é comum, então, acho que eu até li um livro que chama O Reizinho da Casa, né, ou algo assim. É comum chegar e a família falar assim, mas agora ele manda na casa, né? Porque se não fizer o que ele quer, fica tão irritado, porque quebra as coisas, porque bate, porque não sei o quê, agora já tá ficando grande, eu não consigo segurar, manda na casa. Uma criança que manda na casa, ela está muito mal, porque a criança, ela sabe, de certa forma, que ela não tem essa habilidade. Se ela percebe que ela tá no controle, ela fala, meu Deus do céu, né? Eu não sei estar no controle. Ela não vai raciocinar isso, mas ela sabe que ela não sabe estar no controle. Então, a falta de limites é muito ruim. É como se eu estivesse colocando uma coisa na sua mão que você não consegue dar conta, tá? Então, estabelecer limites é uma coisa de extrema importância, né? O que vai variar nos métodos é como eu vou implementar esses limites, tá? Eu vou gastar um tempo maior ali numa conversa, vai ser via punição versus recompensa, como é que eu vou implementar limites? Mas acho que implementar limites, né, estabelecer limites, que esse limite seja claro para a criança, é importante em todos os métodos. Que interessante, hein? E complexo, né? Mas eu acho esse passo de entender que a criança, que é uma criança e que está fazendo isso pelas limitações que ela tem naquele momento, né? Isso é fundamental. Com certeza. E uma coisa que eu sempre vejo, você que me ensinou isso, né? É a importância de cultivar os momentos em família, os momentos amorosos, porque é muito fácil no meio desse furacão virar só interação ruim. É muito fácil. E celebrar, eu fico imaginando assim, ter o coração aberto de conseguir celebrar os pequenos avanços, né? Porque às vezes você tem a fantasia de que, não, eu já tô fazendo tudo certo, agora tem que dar certo. E de repente você colocou lá, sei lá, três limites que você falou, não, isso aqui eu vou bancar para esse momento. E tá funcionando. E tem outras coisas que não estão funcionando, mas aquelas 3 que você estabeleceu estão funcionando. Aí você pega, ao invés de comemorar ali aquela vitória, pô, mas olha as outras coisas que estão ruins, né? Tá vendo? Às vezes a família se perde nisso, entendeu? Porque, por exemplo, se o combinado é que não pode bater no seu irmão, por exemplo. A criança não bateu no irmão, mas naquele dia a criança não quis fazer a lição de casa de jeito nenhum. E aí fala assim, então, ó, se bater no seu irmão, você não vai poder assistir sua meia hora de televisão, por exemplo, tá? E ele não bateu no irmão, mas não quis fazer a lição. Mas então você tá sem a televisão. Você fala assim, gente, calma, né? Assim, o combinado era aquele, né? Então, assim, não é pra tudo virar, sabe? Uma coisa de punição, e a criança vai falar assim, mas peraí, tinha combinado isso, eu fiz isso daqui, então quer dizer que eu não posso errar nada? Né? Então, vou chutar o balde. Se eu não puser errar nada, chuto o balde, porque eu não sou capaz de não errar nada, né? E a consistência, né? Se você definiu que eram aqueles os limites que você ia implementar,
pro bem e pro mal, sigam aqueles. Uhum. Mas muito interessante, né? E... Legal, Graty, adorei. Aprendi Bom. pra caramba. E em qual situação que você pode usar castigo físico mesmo? Nossa senhora. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu tava tipo assim, gente, a gente acho que passou um podcast inteiro sem o Elson fazer nenhuma piadinha. Não falou do galo. Não teve nada, assim, sabe? Aí eu tava quase pensando assim, vou até elogiar isso. Acho que eu perdi o timing do elogio, Do entendeu? elogio. Assim, eu perdi o timing, assim. Né? Mas não, castigo físico não funciona, não deve ser feito. Mandar para um colégio interno? Como forma punitiva, também não, né? Não. Como punição, assim, não. Porque outra coisa importante, tá? Você falou disso, é importante, assim. Falar assim, gente, punição, ela nunca deve ser... Quando a gente falou da punição ali, da comportamental, que eu falei que é algo que diminui a frequência do comportamento, tá? Mas, assim, nunca deve ser privar a criança de tempo com a família. Tipo isso, assim, então você não vai na festa do seu primo. Então a gente não vai assistir mais o filme junto hoje, tá? Então eu vou te mandar para um colégio interno, né? Uhum. Porque aí é como se eu estivesse falando, olha, se você não for isso aqui que é esperado, você não é amado, Uhum. né? E aí isso é muito ruim para a identidade da criança, porque aí é uma criança que realmente vai se identificar como sendo uma criança ruim, fazendo coisas horríveis, Uhum. tá? Então não, como punição, tudo bem, se é típico da família mandar para um colégio interno, se vai ser legal, se é uma oportunidade única, que, sei lá, ganhou uma bolsa e vai para um colégio super bom, né? Agora, como punição por alguma coisa, não. Um mês na roça. Capinando e fazendo não sei o quê, né? Não, também, não. Tá. Então, nenhuma estratégia punitiva deve significar reduzir o tempo em família e o tempo de prazer junto. Você não deve usar isso como uma escolha de estratégia, sabe? Se não fizer isso, não vai fazer isso com a gente, não faz não sei o quê, né? Isso não deve ser. Na verdade, assim, olha, gente, a punição, ela tem que ser usada com muita cautela, tá? Porque, por exemplo, se você for pegar os modelos de irritabilidade, né? Uma das coisas que tá muito desregulada, né? Assim, tem dois aspectos, né? Que ficam muito desregulados ali, né? E um deles é quando eu tenho eu sou barrado, tipo, é uma coisa assim, olha, eu tinha uma expectativa de ter uma certa recompensa e eu não consegui ter essa recompensa, né? Então, sei lá, vi você colocando água, eu peguei uma água achando que tava geladinha, a água tá quente. Peguei a garrafa achando que tinha água. A água tá vazia, tá? Que chama de frustrative non-reward, né? Assim, é uma não recompensa frustrativa, assim, sabe? É uma coisa que eu crio uma recompensa, não tenho, eu vou ficar frustrado, e que é coisa da vida, que todo mundo lida. E nas pessoas que têm irritabilidade, elas têm muita dificuldade de lidar com isso, tá? Então, de forma geral, essa coisa de ficar punição, se você fizer isso, eu te tiro isso, se fizer isso, eu te tiro isso. Então, punição desse jeito, tá? Porque na comportamental, é o que eu falei, a ideia de punição, na verdade, é algo que eu faço, implemento, e que faz o meu comportamento reduzir, né? Mas essa coisa de ficar punindo comportamentos, né? Ela não costuma funcionar, ou pelo menos não funciona isoladamente, tá? Punições excessivas ali, não é que não vai funcionar, né? Claro que você pode falar de ter pais ali de uma coisa muito autoritária e falar, mas é lógico, assim, eu bati no meu filho e aí ele ficou bem, assim, né? Mas ele pode ter apanhado a infância inteira, porque ele não conseguiu se regular a infância inteira e ele passou a se regular no momento que ele desenvolveu a habilidade para isso, tá? Então, assim, eu ajudei ele, né? Talvez o ponto seja assim, não é a maior parte das crianças que vão ser desafiadoras a ponto de precisar de várias estratégias muito pensadas para aquilo, né? A maior parte das crianças vão ser desafiadoras ocasionalmente e, apesar do que os pais fazem, vai dar tudo certo no final. Exatamente, a maior parte. E aí, São as crianças típicas, deu né? certo porque eu bati. Não, deu certo porque daria certo. Daria certo. Entendeu? Sei lá, assim. A maior parte das crianças vai... o que eu já peguei de criança, às vezes, com TDAH, que apanhava, né? Porque, assim, falta de controle inibitório, impulsividade... Agora, quando é uma criança que tem essa necessidade, aí você precisa ser muito, muito específico nas estratégias, Isso, né? Muito mais cuidadoso, muito mais sistemático. E não deixar contaminar os momentos agradáveis. Senão você está nos momentos agradáveis, mas com raiva ali, e não consegue nem... Aproveitar. Né? Adorei. Então é isso.
Aprendendo como lidar com a criança desafiadora. É isso. Aprendeu aí, Diagão? Importantíssimo isso. Beleza, pessoal. Então, com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.